Romanos, capítulo do número 5. Se você não tem a sua Bíblia, acompanha pelo nosso telão. Hoje nós vamos retomar aquela série de sermões que nós estávamos fazendo sobre o tema do sofrimento. Eu tenho até que pedir desculpas aqui aos irmãos, porque alguns irmãos me chamaram a atenção para o fato que eu nunca avisei aqui que não seria sequencial, né, esses sermões sobre o sofrimento, e eu acredito que alguns irmãos ficaram confusos por isso. Então, na verdade, é uma experiência, né, porque vocês sabem que os cultos são gravados e você tem acesso a esses cultos pela internet. Então, a gente está fazendo essa experiência aqui, né, porque a pessoa pode chegar lá no fim e não lembra mais o que viu no começo. Você pode voltar daí, procurar o culto na internet e assistir até todos de uma vez só. E aí você consegue ter uma noção do contexto todo que a gente está trabalhando. Romanos capítulo 5. Nós já trouxemos aqui 2 sermões, então, sobre esse tema do sofrimento. Você que não assistiu pode procurar, então, depois lá no nosso canal na internet. E faltam 3 para nós terminarmos. Então, agora sim, eu vou comunicar a vocês que os próximos 3, incluindo esse, serão sequenciais. Então, nos próximos 2 domingos, nós continuaremos nesse tema e vamos terminar, se Deus quiser, então, no terceiro domingo, esse tema sobre o sofrimento. Nos 2 primeiros, só para fazer um resumo rápido, nos 2 primeiros sermões sobre o sofrimento, nós falamos de 5 causas que quando o sofrimento bate na nossa porta, nós temos que refletir sobre as causas desse sofrimento na nossa vida. E nós falamos de 5 causas básicas, né? Claro que não é exaustivo, né? As principais causas. E nós tratamos de 2 causas. A primeira, o pecado. O pecado pode trazer sofrimento para a nossa vida. A segunda causa que nós tratamos foi a causa exatamente oposta, que é você sofrer, e nós podemos sofrer por fazer o que é certo. Nós podemos sofrer em virtude da nossa fé. Nós podemos sofrer em virtude do que nós acreditamos. Então, eu tratei as 2 causas opostas, vamos dizer, o branco e o preto. Agora nós vamos trabalhar aí a parte cinzenta, aí, né? Alguns tons de cinza, aí, não vamos falar quantos, senão você vai associar com outra coisa que não deve aqui. Mas a gente vai trabalhar, então, entre esses 2 temas, um pouco mais sobre o sofrimento, e hoje, e nos próximos 2 domingos, nós vamos falar sobre uma causa do sofrimento, que é a ação pedagógica de Deus na nossa vida. Eu já falei um pouquinho com os irmãos da escola dominical, mas foi muito rápido, não aprofundamos no tema, e agora a gente pretende desenvolver, então, esse tema da ação pedagógica de Deus na nossa vida, e eu quero convidar, então, você a ler comigo Romanos, capítulo 5. Todos acharam? Então, acompanhem. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa palavra e te pedimos a tua orientação. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele fala sobre um dos grandes mistérios da Escritura relacionado ao sofrimento. É o mesmo mistério que você pode ler lá em Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4, que diz o seguinte: tendes por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Esse mistério
é o que você encontra também em 1 Pedro 4, 12 e 13, que diz o seguinte: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos provar, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que na revelação da sua glória vos alegreis exultantes. Esse mistério é o que você encontra também em Tiago capítulo 5, de 10 e 11, que diz: irmãos, tomai por exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor, porque eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Esse mistério é de que há uma bênção embutida no sofrimento. Tiago, vocês notaram, diz que é motivo de toda alegria. Pedro diz que é motivo de alegria e de exaltação. Paulo, nesse texto que nós lemos, diz que é motivo de gloriar-se. E Tiago, no capítulo 5, diz que bem-aventurados, felizes são os que sofreram, abençoados são os que sofreram. Há uma bênção no sofrimento do justo. E quando eu falo justo aqui, entenda o seguinte: apenas uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que procura viver corretamente diante de Deus e diante dos homens. E todos esses textos dizem o seguinte: que o justo sofre, mas há uma bênção especial no sofrimento do justo. E a pergunta, naturalmente, que você deve estar fazendo, que eu me faço também, é: como pode ser isso possível? Como pode haver uma bênção no sofrimento? Como pode ser motivo de toda alegria nós sofrermos? Como pode ser motivo de gloriar-se? Como podem ser bem-aventurados, felizes, abençoados aqueles que sofreram? E eu quero apresentar para vocês 3 respostas, 3 razões, cada razão num desses sermões que eu vou apresentar, contando com hoje e os próximos 2. E hoje, eu quero apresentar a primeira resposta, a primeira razão, que é a resposta de Paulo em Romanos 5. A resposta que Paulo nos dá para essa questão. Há uma bênção no sofrimento do justo, porque o sofrimento, Paulo chama de tribulações, constrói virtudes em nós. Por gentileza, o irmão Júnior pode colocar Romanos 5, versículo 3 e 4 ali para nós lermos novamente. Veja o que ele diz: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, experiência, esperança. Na nova versão internacional, na NVI, diz, em vez de experiência, um caráter aprovado. O sofrimento constrói virtudes em nós. E para nós entendermos isso, realmente, essa fala de Paulo, nós precisamos prestar atenção em 2 princípios da pedagogia divina, da maneira como Deus nos ensina, que estão implícitos nessa frase de Paulo. Primeiro, que são as situações da vida que constroem virtude em nós. Não são as palavras, não são os livros, não é a filosofia, não é a teologia. São as situações da vida, são as experiências da vida que constroem virtudes em nós. Vamos pegar o exemplo de Paulo, a paciência. Lição de paciência no dicionário? Você acha que depois disso você vai ter essa virtude da paciência? Mas e se eu pegar um tratado de filosofia sobre a paciência e você ler esse tratado inteiro, você acha que aí você vai ter paciência por causa disso? Pode ser sincero. Estou pensando aqui nos homens. Quantos homens temos aqui hoje? Opa, peraí, que tem alguns que estão em dúvida, pelo jeito. Tá, só os casados. Só os casados. Eu quero fazer uma pergunta para os homens casados. Como vocês acham
que Deus constrói a paciência na vida de vocês. Só os casados. Você quer saber como? Deus vai colocar uma bênção na sua vida, que fala mais de 20 mil palavras por dia. Sabe o que é isso? É 3 vezes mais do que você fala. Deus vai colocar uma bênção, que o humor dessa bênção varia em ciclos de aproximadamente 27 dias. Deus vai colocar uma bênção, que quando ela diz não, ela quer dizer sim. Quando ela diz sai daqui, não saia de jeito nenhum, senão você está ferrado pro resto da sua vida. É as situações da vida, as experiências, os relacionamentos que constroem a virtude da paciência em nós. Mas eu tenho que falar dos homens também, falar para as mulheres, né? Tem mulheres casadas aqui também? Eu tenho que falar das mulheres casadas também, porque senão eu chego em casa e eu apanho. Como vocês acham, mulheres, que Deus constrói a virtude da perseverança em vocês? Como? Sabe como? Deus vai colocar uma bênção na sua vida, que você vai passar a vida inteira tentando mudá-la sem sucesso, sem conseguir, mas aí Deus está trabalhando a perseverança na sua vida, você não desistir nunca. Uma vez eu falei num casamento, e aí foi engraçado, porque depois da fala, daí os convidados chegavam em mim e falavam, padre, a sua palavra foi muito boa, e padre. Daí eu falei, se eu sou padre, então minha esposa é o quê? É a mulher do padre, né? Mas o que eu tinha dito lá é o seguinte, que o problema do casamento é que a mulher casa com o homem esperando que ele mude. Mas ele não muda. E o homem casa com a mulher esperando que ela não mude. Mas ela muda. Em todos os sentidos. Mas são essas situações que Deus usa para construir virtudes. Não são palavras. Não adianta você ler todos os livros sobre a perseverança. Não é assim que vai se desenvolver a perseverança na sua vida. Então esse é o primeiro princípio da pedagogia divina, que são as situações da vida que constroem as virtudes. E o segundo é o seguinte, que algumas virtudes são construídas com situações difíceis, com situações adversas, com tribulações, com problemas. E é o exemplo da fé. A confiança em Deus. Como você acha que a confiança em Deus, a fé, é desenvolvida na sua vida? Como? Será que se você ler todos os versículos da Bíblia que falam essa palavra fé, aí você tem fé? Será que se você ler todas as histórias da Bíblia sobre fé, aí agora você tem fé? É claro que tem um papel importante, introdutório, né, propedêutico, de iniciação à fé, você saber, conhecer o que os personagens bíblicos viveram e tudo mais, mas lamento informar para você, você vai desenvolver a fé, você vai construir, Deus vai construir a fé em você, não quando você ler aquelas experiências que eles tiveram, quando você experimentar experiências que eles tiveram. Lembra dos heróis da fé? Em Hebreus capítulo 11? Dá uma lidinha nos heróis lá da fé e você vai ver que ele está falando de pessoas, presta atenção, que fecharam a boca de leões, que apagaram a força do fogo, que escaparam do fio da espada, que da fraqueza tiraram forças, que foram torturados, que experimentaram escárnios e açoites, que enfrentaram cadeias e prisões, outros que viveram desamparados, outros que viveram aflitos, maltratados, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelas cavernas. Ele está falando, esses são os heróis da fé, porque eles enfrentaram estas situações difíceis, adversas. A fé foi construída neles, de tal modo que eles hoje são chamados de heróis da fé.
Algumas virtudes são construídas por situações difíceis, por problemas, por tribulações. Então, há uma bênção no sofrimento do justo, o apóstolo está falando aqui para a gente, porque as tribulações constroem virtudes em nós. Mas aí você vai me perguntar, Ricardo, espera aí, mas por que essas virtudes são uma bênção? Por quê? Seriam uma bênção? E eu respondo para você, as virtudes são uma bênção porque elas é que trazem verdadeiramente a realização para a nossa vida. São as virtudes. Coloca agora lá, Júnior, Romanos 5, 1 e 2. Romanos 5, 1 e 2. Veja, comecinho que nós lemos. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Veja esse finalzinho. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Presta atenção. Paulo aqui está falando da obra de Cristo, está dizendo que nós temos paz com Deus por duas razões. Primeira, porque nós fomos justificados. Porque nós fomos reconciliados. Porque nós não estamos mais em guerra com Deus. Mas não é sobre essa razão que eu quero falar, é sobre a outra. Porque agora nós temos esperança. E ele qualifica essa esperança, esperança da glória de Deus. Agora fiquem comigo, não durmam. O que significa isso que Paulo está dizendo? Esperança da glória de Deus. Presta atenção, não é somente a esperança de nós estarmos um dia face a face com Deus. Não é somente isso. Se você continuar lendo a carta aos Romanos, vai chegar no capítulo 8 e você vai ver que essa esperança que o apóstolo está falando é a esperança da manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8,19. Há uma ardente expectativa, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Paulo está dizendo, a natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Paulo está dizendo, a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Nós gememos, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, e até o Espírito geme com gemidos inexprimíveis, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. O que é essa manifestação dos filhos de Deus? É a manifestação daquilo que nós havemos de ser. Lembra de 1 João 3,2? Amados, sois filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Porque quando ele se manifestar, assim como ele é, nós seremos. A manifestação dos filhos de Deus, irmãos, é o momento em que os propósitos eternos de Deus vão se cumprir em nós e nós nos tornaremos a imagem de Cristo. E por isso o apóstolo termina essa parte dizendo o seguinte: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E que propósito é esse? Ele continua, porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Essa é a manifestação dos filhos de Deus, sermos a imagem do seu Filho. E aqui traz uma verdade, um princípio muito, extremamente importante para a nossa vida. Que
que a nossa verdadeira realização não está em termos algo, mas em sermos alguém. Você sabe qual é a grande surpresa do Apocalipse? Eu falei alguns anos atrás aqui na igreja sobre isso. Mas a grande surpresa do Apocalipse, que você sabe que é o último livro da Bíblia, a grande surpresa está nos 2 últimos capítulos do último livro da Bíblia. João, na visão, é a última parte da visão dele, é o grande finale da revelação de Deus para João. Deus já tinha mostrado tudo para João, e aí chega um anjo. É o último ato. E o anjo diz para João: vem, porque agora eu vou mostrar para você a esposa, a mulher do Cordeiro. E aí João descreve dizendo que o anjo levou para um alto monte. E quando ele olhou para o horizonte, ele viu alguma coisa descendo do céu. Isso que ele via descendo do céu tinha a glória de Deus. E ele vai descrevendo, ele diz que o que ele vê é uma cidade, é a cidade santa, é a Jerusalém celeste que do céu descia de Deus. E aí você fica confuso. Porque eu imagino que o próprio João talvez tenha ficado confuso, porque não era para mostrar a esposa? Não era para mostrar a mulher do Cordeiro? Né? Para quem não lembra dos textos bíblicos, a esposa, a noiva, somos nós, a Cristo, as pessoas, os cristãos de todos os séculos. Que ali no caso já não é nem mais noiva, é a esposa. E ele leva João no monte e mostra: cadê a esposa? A grande surpresa do Apocalipse. A cidade é a esposa. Apocalipse 21:1. Vi a cidade santa que descia do céu, enfeitada como uma esposa ataviada para o seu marido. A grande surpresa do Apocalipse é que a cidade santa, a Jerusalém celeste, somos nós. A grande surpresa do Apocalipse é que a glória não é um lugar para onde nós vamos, a glória é aquilo que nós estamos nos tornando. Romanos 8,18, tenho por certo que as aflições do presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. E João diz lá em Apocalipse 21:10, e me levou para um alto monte e me mostrou a cidade que descia do céu e tinha a glória de Deus. A grande surpresa do Apocalipse é que o céu não é apenas um lugar para onde nós vamos, o céu é aquilo que nós estamos nos tornando. Na palavra de Agostinho Veloso, o céu, a grande surpresa do Apocalipse é que o céu não é ter, o céu é ser. A nossa verdadeira realização não está em termos algo, mas em sermos alguém. E se você olha para esse Apocalipse e volta por toda a Bíblia, você vai ver Jesus falando as bem-aventuranças do Antigo Testamento, sempre dizendo o seguinte: feliz é a pessoa que é de um determinado jeito. Feliz é a pessoa que tem determinadas virtudes. A felicidade humana está em você ser um determinado tipo de pessoa. E a grande surpresa que nós temos no mundo é vermos uma sutil distorção, tão sutil como você trocar o S
pela próxima letra do alfabeto, que é o T. A distorção de dizer que a realização do homem não está em ser, está em ter coisas. E é por isso que tem tantos em depressão hoje, por isso que tem tantos frustrados hoje, por isso que tem tantas pessoas que buscam e não encontram nunca, e quase nunca, e não sabem o que falta. Porque elas foram corrompidas por uma filosofia de que a realização está em ter coisas. Mas Deus continua fiel aos propósitos eternos. Deus continua dizendo, a nossa realização está em ser. E a máxima realização está em ser como Jesus é. Ser a imagem de Cristo e do Cordeiro. E aí você me pergunta, mas Ricardo, como nós nos tornamos alguém? Construindo virtudes. Desenvolvendo virtudes. E é por isso que o apóstolo está falando, eu não me glorio apenas na glória de Deus, na esperança da manifestação dos filhos de Deus, daquilo que havemos de ser, em sermos a imagem de Cristo. Não me glorio somente isso, mas me glorio nas tribulações, porque são as tribulações que produzem paciência. Paciência, um caráter aprovado. São as tribulações que constroem virtudes em nós, que nos fazem mais próximo daquilo que Deus idealizou para o ser humano. E é por isso que ele tem que dizer, eu me glorio nas tribulações, nos sofrimentos. Por isso o sofrimento é motivo de toda alegria na Bíblia. Por isso o sofrimento é motivo de exultação. Por isso o sofrimento é motivo de gloriar-se. Por isso o sofrimento, a Bíblia ensina, são bem-aventurados os que sofreram. São abençoados. Por que há uma bênção no sofrimento? Porque o sofrimento constrói virtudes em nós. E são as virtudes que trazem verdadeiramente realização e alegria duradoura para a nossa vida. Agora, obviamente, você pergunta para mim, mas Ricardo, qual que é o impacto prático disso na minha vida? Que importância tem nós sabermos disso? Que diferença tem nós sabermos disso? E eu respondo para você em primeiro lugar. Saber disso muda a maneira como nós encaramos o sofrimento. Muda. Muita gente entra em crise, muito cristão sincero entra em crise quando está sofrendo. Por quê? Imagine, uma pessoa já está sofrendo por conta das circunstâncias da vida, mas ela não entende por que sofre, então tem uma crise interna que a faz sofrer mais ainda. E muitos cristãos sofrem por causa dessa crise. Eles entram em crise porque eles estão encarando o sofrimento da maneira errada. Algumas pessoas encaram o sofrimento apenas como relacionado ao pecado, apenas como relacionado ao diabo. Esquecem do trabalho pedagógico que Deus está fazendo em nós. E aí entram em crise. É o caso de Asaf, no Salmo 73, é o caso de Jó, que também entrou em crise. Eles acreditavam que o sofrimento tinha a ver somente com o pecado. E como eles eram pessoas tementes a Deus, que estavam buscando a Deus, que estavam tentando viver a vida corretamente, eles entraram em crise.
Outras pessoas encaram o sofrimento como sinônimo de derrota, de falta de vitória, de fracasso, de falta da bênção de Deus na vida, ou até falta de fé. Esquecem completamente do trabalho pedagógico de Deus na nossa vida que a Bíblia ensina. Sabe qual o momento da maior vitória de Jesus? A maior vitória de Jesus estava ocorrendo quando, aos olhos humanos do mundo, ele estava sofrendo e aquilo era uma grande derrota. Você sabe qual foi a maior vitória na vida de Jó? Jó estava sofrendo e não passava pela cabeça dele. Mas o livro de Jó começa falando que o diabo foi perante Deus, e o diabo fez um desafio para Deus e disse que Jó ia blasfemar, e no sofrimento mais agonizante de Jó, a maior vitória estava sendo obtida sobre o diabo naquele momento, e Jó não tinha nem ideia do que aquele sofrimento representava. Muitas pessoas consideram até o trabalho pedagógico de Deus. Elas dizem, eu sei, Deus ensina com as tribulações, com as dificuldades, mas elas associam apenas ao tratamento de pessoas de caráter duvidoso. Eu ouvi um diálogo, alguns anos atrás, não lembro exatamente as palavras, mas dizia mais ou menos isso. Fulano, sabe que o ciclano lá está sofrendo, né? Você viu isso? Como o ciclano está sofrendo? Está passando por um perrengue. E aí o outro responde assim, Deus está tratando. Agora o evangeliquez aqui. Vou traduzir para vocês o que significa quando o crente diz Deus está tratando. Quando o crente diz Deus está tratando, é a mesma coisa dizer, tem caroço nesse angu. Aí tem coisa. Ou Deus está pesando a mão. Já ouviu isso ou não? Deus está pesando a mão. Qual é o erro desse raciocínio? As pessoas acreditam, muitas vezes, que o sofrimento tem até um papel pedagógico, mas é visto, sobretudo, com Deus tratando pessoas com graves falhas de caráter, pessoas com vícios terríveis, e não como Deus construindo virtudes. Ou seja, as pessoas veem, muitas vezes, o sofrimento apenas como Deus tirando coisas ruins, e não como Deus construindo coisas boas. É ou não é? Elas olham para o sofrimento, ela vê, esse fulano aí deve ter um problema de caráter sério, né? Porque está passando por um sofrimento. Mas Deus não usa o sofrimento somente para tirar coisas ruins do nosso caráter. Ele usa para construir coisas boas também. E desse ponto de vista, não tem nenhum ser humano na face da terra que não está sujeito à ação pedagógica de Deus, porque Deus está construindo virtudes em nós e o caminho é longo até chegarmos na plenitude do conhecimento do Filho de Deus. Que diferença faz na nossa vida nós sabermos disso? Primeiro, como eu disse, muda a maneira como nós encaramos os sofrimentos. Mas, em segundo lugar, muda a maneira de nós lidarmos com o sofrimento, de nós reagirmos ao sofrimento. Nós começamos a passar pelo sofrimento com coragem. Você já foi no dentista? Sim, infelizmente. Eu pensando aqui numa comparação meio tosca, mas serve aqui para a gente entender. O que te dá coragem para se submeter a uma situação daquela? Eu vou te dizer o que te dá coragem. Primeiro, você sabe que é um tempo determinado, né? Você não vai ficar para sempre sentado naquela cadeira. Primeira coisa. Segunda coisa, te dá coragem.
você sabe que Ele está fazendo alguma coisa de bom em você. Você sabe que Ele está construindo alguma coisa. Você sabe que Ele está fazendo uma obra ali enquanto você está com a boca aberta. Uma obra ali com resina, com amálgama, com aquelas coisas todas que você adora. Mas é assim na nossa vida também. Quando nós temos consciência de que Deus está fazendo uma obra na nossa vida, e que essa obra é boa, e que nós não vamos ficar sentados para sempre naquela cadeira, nós encaramos o sofrimento com coragem. Muda a maneira de nós lidarmos com o sofrimento, porque nós nos tornamos capazes, quando a gente tem consciência disso, de até se alegrar no sofrimento. Eu sempre tive um problema ao longo da minha vida, né? Isso, claro, refletindo a partir de hoje, né? Com a vaidade. Você sabe que a vaidade é um vício, um defeito que é interessante, porque a pessoa não nasce ali com aquela vaidade. A vaidade, ela surge e ela cresce em virtude das circunstâncias que te rodeiam. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que foi feliz e nasceu muito bonito ou muito bonita, então aquela situação com a qual você nasceu vai gerar situações e reações das pessoas que vão fazer com que a vaidade comece a crescer no seu coração. Claro que não é o meu caso, tá beleza, não estou falando disso. Mas eu sempre me destaquei, por exemplo, na escola, desde muito pequeno. E eu me lembro até mesmo, acredite você ou não, quando eu era muito pequenininho, eu estava no jardim de infância, eu saía perguntando para cada coleguinha meu, que número é maior, 20 ou 17? E aí eles respondiam, 17. Aí eu chegava para o outro e perguntava, que número é maior, 30 ou 17? Eles respondiam, 17. Aí eu pegava para o outro, que número é maior, 100 ou 17? E respondiam, 17. Eu falei, todo mundo acha, eu não me lembro porquê, né, mas todo mundo achava que 17 era o maior número que tinha, certo? Alguma coisa que foi ensinado naquela época. Mas eu sabia que não era. Eu sabia contar, né, vamos dizer assim, no jardim de infância. E as outras crianças não sabiam contar direito ainda. E ao longo da minha vida, eu me destacava nos estudos e tal, e aquilo tem um efeito na gente. E muitas vezes o efeito é esse, vai crescendo, desenvolvendo uma vaidade. Às vezes a pessoa nasce com boas condições financeiras, com dinheiro, com bens, e aquilo também pode ser a circunstância que faça com que a vaidade comece a crescer. E aí eu olho para a minha vida, paralelamente com isso, eu também, modéstia agora à parte aqui, eu também sempre fui uma pessoa que tive uma intimidade grande com Deus. E eu sempre pedia para Deus, Senhor, me faz uma pessoa melhor, me ajuda a crescer, mesmo sem ter muita noção do que eu estava pedindo, né? E realmente, se eu tivesse noção, talvez eu não tivesse pedido tanto assim, porque Deus ouviu, né? E aí eu vejo em várias circunstâncias e etapas da minha vida, Deus trabalhando especificamente nesta questão da vaidade. E são muitas, não vou reproduzir aqui para você, mas eu vou falar só de uma delas. Uma vez eu fui acometido por um problema de saúde muito forte, uma gastrite, que me impossibilitava de comer. Um problema muito comum hoje em dia, né? Mas foi uma crise muito grande que eu não conseguia comer nem as coisas mais simples. E depois de um tempo padecendo ali, Deus trouxe uma palavra no meu coração, e eu até escrevi no meu diário. Uma pessoa fica mais humilde quando não consegue comer. Quando você não consegue fazer uma coisa tão simples quanto comer um pedaço de pão, isso te deixa mais humilde.
E depois, olhando para trás, em retrospectiva, eu sou capaz de ficar alegre, de até ter uma pontinha de prazer, sem ser masoquista, pelo meu sofrimento, por ter estado doente. Porque quando eu olho para esse sofrimento, eu vejo exatamente isso, Deus fazendo uma obra na minha vida. Deus fazendo uma obra extraordinária na minha vida. Abacuque 1:5. Olhai, maravilhai-vos, porque eis que eu realizo em vossos dias uma obra que vocês não vão acreditar se ela for contada. Jó, no auge do seu sofrimento, Jó 23:10, Ele sabe o meu caminho, Ele sabe o meu caminho, e se Ele me provasse, sairia eu como ouro. Deus está fazendo uma obra, presta atenção, lá atrás também, extraordinária na nossa vida. Extraordinária. Como um dentista, às vezes ele usa a broca, sim. Por isso que Romanos 8:28 diz, todas as coisas cooperam para o bem. Sabe o que é essas todas as coisas que Paulo está falando? É só você voltar alguns versículos ali, ele está falando de sofrimento. Todos os sofrimentos cooperam para o bem. E você sabe o que é esse bem que ele está falando ali? Não é comprar um carro novo, cooperam para você comprar um carro zero, cooperam para você ter a melhor casa que o dinheiro pode comprar, tudo isso tem o seu valor. Esse bem é o que você vai ler no versículo seguinte, porque o que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes o Filho de Deus, a imagem do Filho de Deus. Esse bem é você ser. Os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Há uma bênção, portanto, no sofrimento do justo. E hoje eu apresentei para vocês a primeira razão. Porque o sofrimento, na vida de uma pessoa temente a Deus, tá? Na vida de uma pessoa que está com o espírito aberto para Deus trabalhar, constrói virtudes. E essas virtudes trazem verdadeiramente alegria e realização para a nossa vida. E saber disso é muito importante porque muda a forma de nós encararmos o sofrimento. Impede que nós entremos em crise. Muda a forma de nós reagirmos ao sofrimento e lidarmos com ele. Nos faz enfrentar o sofrimento com coragem. E chega ao ponto de tornar-nos capazes de se alegrar com o sofrimento. A minha oração hoje é que Deus nos ajude e passe o sofrimento de nós. Mas se Ele não passar, que nos dê força para suportar. E nos ajude a perceber a obra extraordinária que Ele está fazendo na minha vida e na sua vida, mesmo através
dos sofrimentos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse texto que Paulo nos ensina, que Deus constrói virtudes na nossa vida, que Deus sempre tem o melhor, mesmo que nós ignoramos essas verdades eternas e tão sublimes, nós queremos descansar e confiar no Senhor, que Ele sabe o melhor para nós, sabe como realmente chegaremos no ponto onde nós devemos chegar, ser quem nós devemos ser. Pedimos apenas que o Senhor nos ajude a suportar muitas vezes as dificuldades, as lutas, os sofrimentos. Pedimos que o Senhor passe o sofrimento, se for a tua vontade. Mas se nós tivermos que passar por ele, para que o Senhor nos torne mais alvos que a neve, mais brilhantes que o ouro, nos dá graça para enfrentar esse sofrimento e para vermos, percebermos a obra que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Essa é a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.